Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Acompanhe comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Jesus pregando sobre o ladrão. Vou ler novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, meu Deus, tome a direção deste culto, que o Senhor coloque por terra tudo aquilo que seja contrário à pregação da tua palavra, meu Deus. Fala, Senhor, ao meu coração, ao coração do teu povo, meu Deus, e que cada pessoa que ouvir esta palavra, Pai, ela venha, meu Deus, se converter para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor seja com todos, amém. Poder sentar. Aleluias. Jesus, ele está falando aqui do ladrão, e muitos pregam que o ladrão é o diabo. Mas o ladrão mencionado aqui por Jesus não é o diabo, e sim os falsos mestres e falsos pastores de Israel, que dispensavam o povo, ou seja, o rebanho, com falsas doutrinas. E o diabo também ele tem essa mesma característica de roubar, de matar e destruir. Mas o diabo ele vem para querer matar nossos sonhos, querer destruir a nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus. Ele deseja acabar com cada cristão que serve a Deus. E se o cristão que serve a Deus der ouvidos a ele, o cristão acaba caindo, acaba saindo da presença de Deus. E Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? A abundância não quer dizer vida financeira, não. Nós temos que termos uma vida abundante com saúde, uma saúde abençoada. Nós temos que ter uma família abundante, uma família abençoada. Nós temos que ter um lar abençoado, um trabalho abençoado, honesto. Isso sim é a abundância. Dinheiro é bom? É. Ajuda? Ajuda. Através do dinheiro nós podemos ter o alimento de cada dia. Quando precisamos ir ao médico, nós pagamos, porque pelo SUS, o SUS não existe, só existe um nome. Você vê como é que está a situação aqui em Bahia, na saúde precária.
no estado todo precário. No Brasil inteiro a saúde está precária. Surge o momento da política, os políticos vêm com promessas, e todas as promessas que ele vem trazer para os eleitores é saúde e educação, e nós não vemos isso. E isso não é uma vida abundante. Só Jesus é quem tem vida abundante para nos dar. E não é preciso você correr atrás de riquezas, porque Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Jesus, ele supre cada necessidade nossa. Aleluia, louvado seja Deus. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 15, a palavra diz assim, Jesus falando: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, acautelai-vos dos falsos profetas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tome cuidado com o que eles falam e publicam coisas que são contra Deus. E nós nos dias de hoje estamos vivendo isso. Muitos mestres, muitos pastores espalhando o rebanho. Pastores que você olha para ele e diz: é um homem de Deus, mas não tem nada de Deus nele. Pastores que, se um ministério convida ele para ir lá pregar, ele cobra uma fortuna. Eu só vou se me pagarem, por exemplo, os 15 mil reais. Dai de graça aquilo que recebeste de graça, diz Jesus. Há uns anos atrás eu fui convidado para ir pregar em outro ministério. Eu fui, mas eu não cobrei um centavo sequer. Nós não devemos cobrar para ir pregar em outro ministério. Agora, se o pastor ele mora distante, ele não tem um meio de transporte para chegar até aquele outro ministério, aí ele diz: olha, paga o Uber para mim, para que eu possa ir até aí. Tudo bem, mas sem cobrar nada mais do que isso. E alguém aí do ministério, se puder, me leve em casa, ou alguém daí venha me buscar em casa. Tudo bem. Mas esses pastores que cobram fortunas para pregarem a palavra de Deus em outro ministério, eu não sou de acordo com isso. Pastores que pregam doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pregam doutrinas de homens, e a palavra de Deus não é doutrina de homem. A palavra de Deus é para ser pregada conforme o que Deus pede que seja pregada.
E há muitos pastores que os membros estão saindo da igreja porque estão sendo afugentados, cobrados. Há ministério que você tem que vender tudo que você tem, para que Deus lhe dê 100 vezes mais. Você tem que dar tudo, e Deus vai te dar 100 vezes mais. Isso não existe. Aí depois você está tranquilo, aí vem de novo. Você tem que dar tudo que você tem para Deus. Ora, se Deus já te deu, Ele não vai querer de volta. Se Deus te deu uma casa, Ele não vai querer aquela casa de volta. Aí você vai dar a casa e você vai passar a morar de aluguel. Deus não quer isso para nenhum cristão. Vende carro, vende fazenda, vende tudo e dá para Deus. Deus não quer isso. Então nós temos que estarmos atentos quanto a essas doutrinas, quanto a esses falsos mestres e falsos pastores, porque não era só na época de Jesus, na Israel, que existiam falsos mestres e falsos pastores. Não é. Hoje é da mesma. Aliás, vivemos a mesma situação com falsos mestres e falsos pastores. Devemos tão somente tomarmos cuidado. São lobos, e quando os cristãos são atacados, eles correm. Eles não estão prontos para defender. Eles querem tirar tudo que você tem e diz: é para Deus. Deus não tem, não precisa de nada disso. Deus, Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então nós devemos termos cuidado. Há ministérios que pregam totalmente errado. Tem um ministério que prega que Jesus ele não vai voltar. Se está na palavra que Jesus vai voltar, eu creio no que está aqui na palavra. Se Ele vai voltar, eu creio. Eu não vou pregar que Ele não vai voltar, porque Ele vai voltar. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e aquele que estiver preparado, estiver na presença de Deus, vai subir. Não vai ser como aqueles que irão ficar aqui e vão correr de um lado para o outro pedindo socorro. Não, outros vão gritar bem alto: abre a porta, Senhor, feito aquelas 5 virgens nécias, que o Senhor veio buscar as 5 virgens prudentes. As nécias tinham ido comprar azeite, quando de repente o noivo chegou, entrou, trancou a porta, e as 5 virgens nécias, quando foram comprar azeite, quando chegaram batendo na porta: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então se prepare, igreja. Se prepare, porque em breve Jesus ele vai voltar. E temos que estarmos preparados. Amém? Vamos comigo agora lá na 2ª epístola de Pedro. Fica vizinho a Judas. Aliás, depois de Judas, não, antes de Judas, é 2 Pedro,
vizinho de João, da Epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Segunda Epístola de Pedro. Acompanhe comigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha só, o apóstolo Pedro escreveu, nos alertando contra os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que hoje eles estão introduzidos em nosso meio, vivendo uma vida totalmente libertina, vivendo uma vida totalmente contrária à vontade do Senhor. Tem pastores que bebem, tem pastores que usam drogas, tem pastores adúlteros, e estão aí pregando heresias. Tem pastores que estão aí pregando heresias e não a palavra de Deus. E muitos são os seus seguidores. Eles seguem um falso mestre, um falso pastor, e não querem seguir um verdadeiro pastor, um homem de Deus, um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. Esses pastores têm mais é que criarem vergonha na cara e se converterem de fato e de verdade para Jesus, deixarem a vida dissolutas que eles vivem para viver o Evangelho. Eles têm mais é que trazer Jesus para o centro do Evangelho, pregarem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, porque a salvação só quem pode nos dar é Jesus Cristo e mais ninguém, só Jesus. E Ele morreu por mim e por você. Agora cabe a você querer deixar a sua vida errada, entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida, deixar a sua vida de erros, porque Jesus ele não veio para os sãos, Ele veio para os perdidos, Ele veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores. E eu era um desses, e você que é um desses, se converta para Jesus. Aí mesmo onde você está, feche os teus olhos, entregue a sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, se converta para Jesus Cristo, porque no dia que Jesus vier buscar a igreja, vocês que estão no erro, mas depois que entregaram a vida para Jesus, vocês irão subirem. E aqueles que não quiseram receber Jesus como seu Salvador, irão ficar aqui neste mundo,
E depois que vocês partirem deste mundo, depois que vocês morrerem, vocês vão viver uma vida de tormento na eternidade, uma vida de tormento eterno, porque só serão salvos aqueles que verdadeiramente entregaram a vida para Jesus, deixaram as suas práticas ilícitas, as suas práticas erradas, se converteram para Jesus e viveram o Evangelho do Senhor.